Karl Jaspers. Os limites da ciência. O conhecimento científico não estabelece valores válidos. A ciência, como ciência, não pode guiar a vida. Nossa atividade filosófica atual está subordinada às condições dessas experiências da ciência. O caminho que vai da desilusão provocada pela falsa filosofia até as ciências reais e das ciências novamente para a verdadeira filosofia é de tal espécie que influi de modo decisivo sobre a maneira de filosofar hoje possível. Antes de nos remetermos à filosofia, devemos determinar objetivamente a relação de nenhuma forma unívoca entre a filosofia atual e a ciência. Em primeiro lugar, tornaram-se claros os limites da ciência. Eles podem ser brevemente caracterizados assim. O Karl Jaspers foi médico e filósofo. Em sua especulação, a filosofia é autônoma em relação à ciência. O conhecimento científico das coisas não é o conhecimento do ser. O conhecimento científico está particularmente dirigido sobre objetos determinados, não é dirigido sobre a própria realidade. Por isso a ciência se apresenta do ponto de vista filosófico justamente por meio do saber, o saber mais radical do não saber, isto é, o não saber o que é o próprio ser. Bem, o conhecimento científico não está em grau de dar nenhuma direção para a vida. Não estabelece valores válidos. A ciência, como ciência, não pode guiar a vida. Para sua clareza e decisão, ela remete a outro fundamento de nossa vida. Se a ciência não pode dar nenhuma resposta à pergunta que se refere ao seu verdadeiro e próprio sentido. O fato de que a ciência exista baseia-se sobre impulsos que não podem nem mesmo eles ser demonstrados cientificamente como verdadeiros e como tais para dever existir. Ao mesmo tempo, com os limites da ciência, esclarecem a importância positiva e a indispensabilidade da ciência para a filosofia. Em primeiro lugar, a ciência metódica e criticamente purificada nesses últimos séculos, mesmo que apenas raramente realizada pelos pesquisadores em sua totalidade, teve pela primeira vez a possibilidade de reconhecer, por meio do seu contraste com a filosofia, a turva contaminação entre filosofia e ciência e de superá-la. O caminho da ciência é indispensável para a filosofia porque apenas o conhecimento desse caminho impede que outra vez se afirme de modo pouco claro e objetivo estar na filosofia o conhecimento objetivo das coisas que, ao contrário, tem sua sede na pesquisa metodicamente exata. Vice-versa, a clareza filosófica é indispensável para a vida e para a pureza de uma ciência genuína. Sem filosofia, a ciência não compreende a si mesma e até os pesquisadores, caso se sintam desorientados sem a guia da filosofia, abandonam a ciência em sua totalidade, embora continuando a trazer à luz conhecimentos especiais sobre a base do saber conquistado pelos grandes iniciadores. Portanto, se de um lado a filosofia e a ciência não são possíveis uma sem a outra, se do outro sua turva contaminação deve mais continuar, será nossa tarefa atual a de realizar a verdadeira unidade entre elas, depois de sua separação. A atividade filosófica não pode ser nem idêntica nem antinômica em relação ao pensamento científico. Em segundo lugar, apenas as ciências que pesquisam e, portanto, fornecem um conhecimento convincente dos objetos nos colocam diante dos dados de fato dos fenômenos. Apenas por meio delas eu aprendo a conhecer com clareza. Assim, por exemplo, se ao filósofo pesquisador faltasse a sintonia com as ciências, ele permaneceria sem conhecimento claro do mundo, como que cego. Em terceiro lugar, o filosofar, que não é fabulação, mas pesquisa da verdade, deve absorver em si a atitude científica e o modo de pensar científico. É característica da atitude científica a distinção permanente entre o saber demonstrado e o saber unido ao saber do método que a ele nos conduz, isto é, ao saber dos limites de sua validade. Além disso, a atitude científica é a pronta disposição do pesquisador a aceitar toda crítica às suas opiniões. Para o pesquisador, a crítica é uma condição de importância vital, ele não pode ser jamais suficientemente criticado a fim de provar sua perspicácia. Também a experiência de uma crítica injustificada age de modo produtivo para um verdadeiro pesquisador. Aquele que se subtrai à crítica não quer saber no sentido próprio da palavra. A perda da atitude e do modo de pensar científico é ao mesmo tempo a perda da veracidade da filosofia. Tudo influi para que a filosofia se una às ciências. A filosofia se impõe sobre as ciências de modo tal a tornar realmente presente o íntimo sentido delas. A filosofia que vive na ciência dissolve o dogmatismo sempre renovado da própria ciência. Este sucedâneo tão pouco claro da filosofia. Mas a filosofia se torna, sobretudo, a garantia consciente do espírito científico contra a hostilidade da ciência. O viver filosoficamente é inseparável da atitude que requer a absoluta liberdade da ciência, o Karl Jaspers na sua filosofia da existência. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.